Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje iremos entender os conceitos do teorema da continuidade em cálculo, que é a base fundamental para o cálculo 1 em cálculo diferencial e integral, que é usado geralmente em matemática, física, engenharias, mas nas áreas de exatas como ciência da computação também. Antes de começar pelo teorema da continuidade e os seus conceitos, a gente precisa entender o nosso limite, o conceito de limite. Bom, ideia do limite ou conceito do limite. Vamos entender sobre o conceito do limite e o significado. A definição do limite vai dizer o quê? Quanto o limite de uma função, por exemplo, f de x, quanto x tende a é L. Aí, na escrita dele, vai ser mais ou menos o nosso limite, onde o x tende a, no qual o tende vai ser a seta e o a vai ser o outro valor para ser colocado na função de f de x. Com isso, o limite de f de x é que é o símbolo igual ao nosso L. Mais ou menos, em cálculo, a representatividade vai ser mais ou menos a isso daqui. Com isso, a gente pode concluir se podemos fazer o f de x muito próximo do valor de L, logo o nosso x vai ser suficientemente próximo de A, mais o x vai ser diferente de A em certas ocasiões. Por exemplo, se eu pegar os valores próximos do nosso limite de função 3x mais 1, onde o x tende o valor de 2. Se fizermos o limite tendendo a 2, teremos o que? Teremos o nosso limite de x a 2, onde o 3x mais 1 é igual, faz substituir o x por 2, ou seja, vai ser x é igual a 2. Com isso, teremos 3 vezes 2 mais 1. O nosso 3 vezes 2 vai ser 6 mais 1 é igual a 7. Logo, teremos o nosso limite de 7. Mas como que essa questão de exemplo, que é valor bem aproximado de 7, então teremos que resolver de outro método. No caso de limite de x tendendo a
1,9 3 vezes 1,9 mais 1 é igual a 6,7. Então, nesse caso aqui, o nosso primeiro valor vai ser 6,7. Se o nosso pegar uma sua aqui, se o nosso x for igual a 1,99, teremos a nossa função de 1,99 é igual a 3 vezes 1,99 mais 1 é igual a 6,97. Repare bem que como que 6,7 estava próximo a 7, o 6,97 está mais próximo ainda de 7. Então, 6,97. E tem mais casos também. Por exemplo, x é igual a 1,999, aplicando ele em f de 1,999 é igual a 3 vezes 1,999 mais 1. Fazendo os cálculos, o nosso f de 1,999 é igual a 6,997, no qual vai ser mais próximo ainda de 7. Ou seja, o nosso limite de um número até o 2 tende até vai ser igual mais ou menos ao 7. Então, aqui vai ser 6,997. Agora, fazendo o nosso gráfico aqui, teremos o quê? Teremos o nosso gráfico de f de x a x. Com isso, aplicando a nossa função aqui, teremos que 3 vezes 0 vai dar 1, ou seja, vai começar com o nosso 1 aqui. Aí, no ponto 1, vai ser no 4. Vai ser o nosso ponto aqui. O 2 vai ser lá no 7. Então, passa o 7 aqui. Então, com isso, vai ser o nosso farol de y ou o nosso farol de f de x. Com isso, fazer o traço em relação no sentido do 7,
aqui fazer o nosso valor de x tendendo a 2 e fazer a nossa marcação do nosso limite em o 7 e o 2, na qual vai ser esse ponto azul aqui. Fazendo o nosso gráfico, vai estar mais ou menos a isso, na qual esse gráfico vai ser a nossa função de f de x igual 3x mais 1, no qual vai ser esse exemplo do nosso limite. Se quisermos achar os valores próximos do x, é só fazer um alinhamento, por exemplo. Aqui vai ser o nosso 2 e 7. Mais ou menos aqui, por exemplo, vai ser nosso 1,9 e 6,7. Aí, a cada distância que aproxima, vai dar o nosso valor de 7. Ok, vamos supor que tem pessoas morando nesse prédio e que tem o andar térreo até o 10º andar. Aí uma pessoa entra no nosso elevador aqui, no térreo, e o nosso elevador vai subir gradualmente até não andar nessa pessoa. Até, por exemplo, no 10º andar. Se ela seguir do térreo até o 10º andar, logo o nosso elevador vai ser contínuo. Vai ser contínuo. Agora vamos fazer um outro exemplo. Se uma pessoa estiver morando no 8º andar, aí o elevador acontece um problema, no qual, por alguma causa de falha dele ou algum defeito sem energia, tem vários exemplos. Aí com isso, o elevador vai cair rapidamente. Vai cair rapidamente até ela chegar no térreo, que é uma situação muito drástica se acontecer isso na vida real, na qual pode acontecer várias coisas com as pessoas, como trauma, morte, consequências psicológicas. Aí, com esse exemplo de o elevador cair rapidamente do 8º até no térreo, vai ser um elevador descontínuo. Esses dois carinhas vão ser os nossos conceitos principais desse evento. A continuidade e a nossa descontinuidade. Agora vamos começar. Com o nosso foco principal desse vídeo, na qual vai ser a nossa definição da continuidade. Se uma função f é contínua em um ponto, somente se as três condições, na qual vai ser C1, C2 e o nosso
se 3 forem satisfeitas simultaneamente. Vamos começar com a nossa primeira condição, na qual vamos chamar de C1, como anteriormente, fazer a nossa definição. Mas o que essa primeira condição quer dizer? Por exemplo, se fazer o nosso f de A existe. Em outras palavras, isso é representado como a função que está definida em A. Se pegamos o nosso exemplo anterior, no qual fazer o nosso f de x é igual a 3x mais 1 e considerar que o nosso x é igual a 1, a gente vai trocar o nosso x por 1, na qual fazer o nosso f de 1 igual 3 vezes 1 mais 1, na qual vai ser representado como 3 mais 1, porque 3 vezes 1 vai ser 3. Então, 3 mais 1, o nosso f de 1 é igual a 4. E como que o gráfico anteriormente, o nosso 1 está, o x é igual a 1, está representado no gráfico, então o nosso valor vai ser 4. Agora a próxima condição. A nossa próxima condição vai ser o nosso S2, na qual vai ser a nossa existência do limite. Na qual o que ela vai ser o nosso limite, onde temos a nossa função de x, onde o x tende a A, existe. Vamos pegar um exemplo de limite, onde o x vai ser o nosso zero de x ao quadrado menos 4x mais 3. Se substituir o nosso zero no x, vai ser o quê? Vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Logo, o nosso limite de x a 0 de x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual ao nosso 3, porque isso vai ser 0, isso daqui vai ser 0. Se fazer esses dois, fazer 0 mais 3 é igual a 3.
Então, logo o nosso limite vai existir. Próxima definição. A próxima condição vai ser a nossa condição 3, na qual vamos chamar ela de coincidência. Mas o que é essa nossa condição 3? Se temos o nosso limite de uma função, por exemplo, f de x, onde o x vai ter, por exemplo, a p, logo, a nossa função vai ter o valor de p dentro dela e o resultado vai ser outro. Então, vai ser f de p. Vamos pegar o nosso limite de x a 4 de 3 menos 3x mais 4 é igual. Substituindo o x por 4, menos 3 vezes 4, mais 4, logo vai ser o quê? Vai ser menos 12 mais 4. Então, o nosso limite de x 4 menos 3 x mais 4 menos 12 mais 4 vai ser menos 8. Então, com isso, vai ser menos 8. Que vai ser a nossa coincidência como um exemplo para essa condição 3. Ok, vamos fazer umas observações sobre o teorema da continuidade. Se algumas das 3 condições na qual foi chamada de C1, C2 e C3, forem várias, ou qualquer uma dessas condições aqui for falhar, então o nosso f é considerado como descontínua em A. E também, vou apagar isso 4, a nossa continuidade
é uma propriedade propriedade local, na qual vai ser identificada pela função e o limite que vai ser dado. Então, uma função pode ser contínua em alguns pontos e descontínuas em outros.